paz. Sejam todos bem-vindos, é bom estar com vocês mais uma vez no nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos falar sobre encarnação nos diferentes mundos. É interessante, é um assunto até bastante atual que nós estamos vivendo, porque é uma pergunta que o homem começou a se fazer a partir do momento em que nós percebemos a imensidade que é o mundo em que a gente vive. Nós estamos vivendo num cantinho, num pontinho do cantinho da galáxia. Então, só quando a gente tem essa dimensão, a gente compreende o tamanho do universo. E como a ideia de que o nosso planeta, nessa imensidão cósmica de inúmeros astros, bilhões e bilhões de sóis perdidos na imensidade, achar que só nós fomos escolhidos por Deus para ter vida inteligente, é bem difícil de aceitar. Aí a gente pode dizer assim, mas ninguém provou que existe vida alienígena. Não, mas é uma probabilidade matemática. Possivelmente há, nos diz a ciência. O problema é que a gente ainda não tem condição de determinar exatamente onde estão, quão próximos, ou quão longe, porque as distâncias são enormes. É tão grande que a gente não mede essas distâncias em quilômetros, a gente mede em anos-luz, ou seja, quantos anos nós levaríamos para chegar de um ponto ao outro, viajando à velocidade da luz. Para ver como as coisas são grandes. Mas, como o espírito não tem limitações físicas no sentido de distância e velocidade, não tem, nós encontramos aí a possibilidade de que sim, há vida em outros mundos. Não talvez necessariamente igual à nossa, fisicamente, mas vida inteligente com certeza. E os próprios espíritos colocaram isso. Essa pergunta foi feita e eles responderam, e é isso que nós vamos falar nos dias de hoje. Vamos para a primeira pergunta. Pergunta 172 do Livro dos Espíritos. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Não, respondem os Espíritos. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Como a gente falava lá, lembra do princípio espiritual, de algo que viria a ser, está lá no início dos nossos vídeos? Pois bem, à medida que o homem nasce, é criado, digamos assim, simples e ignorante, o espírito ele vai evoluindo através do sistema de reencarnações, passando por diversas experiências. Consequentemente, ele vai evoluindo, tanto na inteligência, quanto no corpo ou na espécie em que ele vai necessariamente se encontrar. Se a gente for pensar quanto tempo o homem existe no planeta Terra, em relação ao tempo da existência do planeta, a gente vai ver que como homens, como seres humanos inteligentes, nós estamos aqui há muito pouco tempo. A humanidade está há pouco tempo no planeta. Imagine que do momento em que surgiu o primeiro hominídeo aos nossos dias, será que haveria tempo hábil de nós evoluirmos o nosso intelecto até chegar na sua condição de hoje? Nos parece mais lógico crer que nós necessariamente não estávamos aqui lá no início. Que talvez nós estejamos também vindo de outros lugares e estejamos nessa constante troca que a gente vai ver mais na frente nas perguntas. Pergunta 173. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro,
ou pode ter muitos no mesmo globo? Resposta: pode viver muitas vezes no mesmo globo se não adiantou bastante para passar ao mundo superior. Assim como existe uma escala espírita, que nós colocamos as diferentes graduações da condição do espírito, lógico, que Kardec já nos explicou que é somente, vamos dizer assim, como referência, não tem nada de absoluta. Nós também poderemos colocar os mundos nessa escala. E o nosso mundo, o nosso planetinha, ele é um planeta de expiações e provas. Então, à medida que a gente vai tendo diversas experiências no mesmo globo, a gente vai aprendendo, vai se desenvolvendo, mas não significa necessariamente que nós estejamos no globo mais adiantado nem no mais atrasado. A gente está ali pelo início da escala, no processo de crescimento. E cada reencarnação é uma nova oportunidade. Vamos ver? Próxima pergunta. Subpergunta 173. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Sim, é o que a gente faz, a gente reencarna várias vezes. Subpergunta B. Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida, é possível que já tenhas vivido algures e na Terra, em outros lugares e aqui. Tem muita gente que fica na ansiedade de ver um extraterrestre. Eu gosto de brincar, é só olhar no espelho. Porque grande parte de nós somos provenientes de outro planeta. A gente já veio para cá para continuar o nosso processo evolutivo, numa condição um pouco melhor de onde a gente adivinha. Então, necessariamente, nós não estamos aqui desde o surgimento do hominídeo. É isso que a gente falava até um pouco atrás. Possivelmente nós estamos reencarnando aqui após já ter vindo de outros lugares. Uns mais inteligentes, outros menos inteligentes. E ainda existe a possibilidade de vir de lugares que eram mais adiantados do que nós e evoluíram e nós não acompanhamos. Então fomos gentilmente convidados a vir para cá ajudar no processo de desenvolvimento do planeta, e aqueles que estavam aqui, a gente vai ver isso mais na frente. Vamos em frente? Pergunta 174. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Nos responde o Espírito. Não. Mas se não progredirdes, podereis ir para outro mundo, que não valha mais do que a Terra e que talvez até seja pior do que ela. Ou seja, se a gente não progredir o necessário aqui, a gente pode inclusive ir para um outro planeta, onde podemos continuar o nosso processo numa situação pior do que a que a gente se encontra. Isso não é um castigo. Vamos pensar da seguinte forma. Imagine que você viva num determinado local, mas você não se enquadre nas normas e regras que aquelas pessoas que vivem lá se enquadram. Vai chegar num determinado ponto em que você não tem mais como conviver naquele ambiente, você não tem mais condição. Eles superaram em muito a sua capacidade, a sua condição, e você não os acompanha mais. Então você é convidado a continuar vivendo num lugar mais atrasado do que o que você se encontrava. A questão é que quando você chegar nesse lugar, você será o mais adiantado. Então, ao mesmo tempo em que você se desenvolve, você vai ajudar o desenvolvimento daqueles que estão nesse novo lugar, fazendo com isso também condição de merecimento de voltar a uma condição melhor do que a que você se encontra agora, se adaptando através da doação, através do amor, àqueles que estão numa condição até inferior à sua. Então, ao mesmo tempo em que nós vamos valorizar mais o que nós perdemos, nós vamos também auxiliar aqueles que estão numa condição abaixo de nós. Então, não é necessariamente um castigo, mas é uma oportunidade de aprender com a situação, e acabamos por ser úteis nesse processo. Pergunta 175. Haverá alguma vantagem em voltar a habitar a Terra? Nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão, caso em que se progride aí como em qualquer outro planeta. É aquela história. Um espírito, quando ele chega numa condição
em que ele não necessita mais viver no planeta, porque ele aprendeu o que tinha que aprender aqui, ele pode ir para outro, ele pode voltar a esse planeta ainda, se assim o desejar. Mas aí será no caso de auxiliar aqueles que estão lá. Ele não vem, no caso, para aprender, vem para ensinar, para ajudar o desenvolvimento daqueles que ficaram para trás. Isso é muito comum. Espíritos de uma ordem superior àquele mundo virem em missão para ajudar o desenvolvimento, dar um impulsionamento. Nós vamos encontrar esses indivíduos extraordinários que tinham uma capacidade fantástica em todos os momentos assim cruciais na humanidade. Nós vamos encontrar esse tipo de influência. Subpergunta A, da 175. Não seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? A gente já falou isso. O espírito desencarnado, sem o corpo físico, ele pode progredir, ele pode aprender, ele pode desenvolver suas ideias, ele pode melhorar como indivíduo, mas se ele não pôr em prática através da reencarnação, ele não consolida o seu trabalho de evolução. Então não adiantaria. Ele precisa reencarnar. Veja a resposta. Não. Estacionar-se-ia o que se quer é caminhar para Deus. Ou seja, a pessoa ficaria estacionária e o que ela quer é caminhar, é ir adiante, e não ficar parada. Então, em si, permanecer no mundo dos espíritos não é vantagem, porque você não conseguiria pôr em prática o seu conhecimento. Pergunta 176. Depois de haver encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar neste, sem que jamais aí tenham estado? Sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se no outro. Ora, se nós podemos imaginar que existem diversos mundos, com diversas culturas, diversa capacidade de pensamento diferente, graus evolutivos diferentes, cada vez que a gente reencarna no mundo, a gente aprende alguma coisa nova ou diferente. Imaginemos que dois mundos não tenham se desenvolvido da mesma forma, nem tenham a mesma capacidade. Então haverá sempre algo a se acrescentar ou aprender dessas experiências. Então, reencarnar ora num, ora no outro é uma coisa normal. Só que essa ideia para nós está começando a criar corpo agora. À medida que a gente vai falando sobre essa questão de o nosso planeta está passando pelo que a gente chama dessa transição, onde nós vamos passar de planeta de expiações e provas para um planeta de regeneração, ou seja, nós vamos sair de um mundo onde onde o mal, onde a ignorância ainda persevera com muita intensidade, ao mundo onde isso não tem, vamos dizer assim, isso não tem tanto impacto, porque haverá muito mais pessoas equilibradas do que em desequilíbrio. Então, no momento, nós ainda estamos nesse processo. Então, basicamente, nós podemos ir reencarnar no mundo onde jamais tenhamos postos os pés. Da mesma forma, e outros espíritos que nunca tenham encarnado no planeta podem vir para cá e reencarnar aqui, reencarnar pela primeira vez no nosso mundo. Aí vão ser espíritos extraordinários, vão ter problemas ou vão ter capacidades mágicas. Não, eles vão ser um outro indivíduo como qualquer outro. Isso vai depender da condição que eles tinham quando vieram para cá. Se vieram de um mundo, digamos assim, menos evoluído, eles vão ter mais dificuldades. Se eles vieram no mundo mais evoluído, eles podem ter características já mais desenvolvidas, mas estariam não tão diferentes da condição que estamos, um pouco melhor ou diferentes. Isso aí é uma coisa que a gente vai ver à frente ainda no nosso estudo. Subpergunta da 176. Assim, homens há que estão na Terra pela primeira vez? Sim, muitos e em graus diferentes de adiantamento. É por isso que às vezes o pessoal fica às vezes até chateado comigo, porque diz assim, mas Chico, os extraterrestres vão chegar. Minha filha, você é um extraterrestre. A maioria de nós somos extraterrestres.
A gente fica esperando uma nave espacial descer no meio do Palácio do Planalto, ali na frente do Palácio do Planalto, né, e fazer ou então nos Estados Unidos e fazer aquela coisa, porque isso está no imaginário popular por causa dos filmes, da televisão. Mas nós já estamos nessa intermediação. Então, imagine, um espírito se aproxima de um médium e diz: eu sou um extraterrestre. Aí o médium pode dizer: prazer, eu também. Qual a grande diferença? Ele é um espírito desencarnado em processo evolutivo, como eu, como você, como qualquer outro. O fato deles vir de um outro planeta e se apresentar é relativo. Ele pode vir de um planeta mais atrasado que o nosso, ou mais adiantado, ou muito adiantado intelectualmente e não moralmente. Aí aquela velha regra de Kardec ainda vale: qualquer comunicação tem que ser avaliada, analisada, porque um espírito não tem identidade, CPF, meus filhos. Não dá para a gente ter absoluta certeza. Então a gente tem que analisar cada caso. Só que um espírito diz que vem de outro planeta, sim. E qual é a grande novidade? Kardec já falava no assunto. Não tem nada demais. Aí o sujeito diz isso, começa a falar coisas mirabolantes, começa a falar palavras técnicas, e no fundo ele está dizendo a mesma coisa que todo mundo sempre já disse. Só pelo fato de dizer que é um extraterrestre e está repetindo o que todo mundo disse. Qual a vantagem? Vamos pensar? Vamos em frente. Aí a pergunta B da 176. Pode-se reconhecer por um indício qualquer um espírito que está pela primeira vez na Terra? A resposta é maravilhosa. Nenhuma utilidade teria isso. Qual utilidade? Aí tem várias pessoas que são do movimento espírita, se interessam por ufologia, por movimentos da ufologia. Aí você vê hoje em dia nós encontramos uma grande misturada nesses movimentos de ufólogos, onde você junta espiritualismo, espiritismo, religiões do passado. O pessoal faz um pouco de confusão com tudo junto. Não tem nada de extraordinário. Espíritos saem daqui e vêm para cá todo dia. Esse processo de crescimento que nós estamos passando é gradual e paulatino. Está acelerando. Está ficando cada vez mais rápido o nosso processo de crescimento. É só a gente ver o nosso adiantamento tecnológico dos anos 80 para cá, o salto que nós demos em comunicação, em conceitos de humanidade, tudo isso tem melhorado. Tem lados negativos, tem lados positivos, e a gente está aprendendo a lidar com eles. A nossa sociedade está mudando muito rapidamente e a gente tem que se adaptar a ela. Mas nem por isso a gente vai simplesmente aceitar cegamente, sem pensar, sem analisar qualquer coisa que se diga, só porque se diz que é um extraterrestre. Muita paz. Espero que nós possamos nos ver novamente e continuar nosso estudo.